Teleaula Natal. Olá, queridos alunos! Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou professora da Rede Municipal, Elizabeth Silva. Meu sinal em Libras é esse. E para tornar essas aulas mais acessíveis, eu vou me descrever e descrever as imagens quando necessário, tá? Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos lisos, louros de tamanho médio e estou aqui com uma batinha branca. E na aula passada nós falamos sobre poema, não é? Delícia! Lemos um texto muito bacana de Cora Coralina. Lembram que falava sobre a adolescência, sobre a juventude, convidando o jovem a semear. E hoje nós vamos continuar o trabalho com poema, porque é muito bom. Tem muita coisa para falar, não é? E a gente está curtindo bastante. Hoje nós não vamos trabalhar Cora Coralina, nós vamos ler inicialmente um texto de Mário Quintana. Conhecem Mário Quintana? Não conhecem? Então vamos assistir ao vídeo. Mário de Miranda Quintana nasceu em Alegrete, Rio Grande do Sul, no dia 30 de julho de 1906. Era filho do farmacêutico Celso de Oliveira Quintana e de Virgília de Miranda Quintana. Viveu sua infância em sua cidade natal, de onde iniciou seus estudos na Escola Elementar Mista de Dona Mimi Contino. Com 13 anos, mudou-se para a capital do estado, Porto Alegre. Ali estudou no internato Colégio Militar de Porto Alegre. Desde a adolescência, Mário começou a escrever. Já na revista da escola, publicou seus primeiros trabalhos. Durante alguns meses, trabalhou na editora e livraria O Globo. Chegou a trabalhar na farmácia do seu pai. Mais tarde, atuou como jornalista e colaborador do Estado do Rio Grande, Diário de Notícias de Porto Alegre, Revista do Globo e Correio do Povo. Além de jornalista, trabalhou como tradutor, chegando a traduzir muitas obras de escritores renomados. Em 1926, sua mãe falece e, no ano seguinte, seu pai. Ele continuou seus trabalhos nos jornais e como literato. Em 1930, passou a morar no Rio de Janeiro, sendo voluntário do 7º Batalhão de Caçadores de Porto Alegre. Ficou na Cidade Maravilhosa somente por 6 meses, retornando ao Rio Grande do Sul, onde permaneceu o resto da sua vida. Mário não casou e nem teve filhos. Viveu grande parte da sua vida em quartos de hotéis. O lugar onde morou cerca de 15 anos em Porto Alegre, chamado Hotel Majestic, é atualmente um centro cultural chamado Casa de Cultura Mário Quintana. Faleceu em Porto Alegre, dia 5 de maio de 1994, vítima de problemas cardíacos e respiratórios. Bem bacana, não é? Eu já conhecia o Mário Quintana? Se não, depois pede ao seu professor a indicação de um texto dele que vocês vão amar, não é? Na aula anterior, nós lemos o texto Mascarados, né, que chamava você aí, jovem, né, para semear a paz e a justiça. Hoje eu trouxe mais 2 poemas que têm relação também com o jovem, muito legal, né? Vocês aí estão morrendo de saudade. Não poderia deixar de falar de jovens, né? Então vamos deixar de falar e começar. Olha aí esse texto, O Adolescente. Já pelo título, nós já percebemos nessa relação aí com o jovem. No decorrer do texto, nós vamos ver se vocês lembram da aula anterior, se vocês ficaram cochilando aí no sofá, tá bom? Eu vou ler para vocês, vou dar uma molezinha. Ontem eu chamei a Aninha, mas agora eu vou deixar vocês quietinhos. Vou ler para vocês, estou boazinha hoje, tá bom? Mas preste atenção. O adolescente. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para frente, farejando o vento ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca, luz. Cúmplicemente, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova. A vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Eita, gente, que legal, né? Lindo o texto. Vejam que aqui ele também fala com você, né? Lá no finalzinho ele diz, adolescente, olha, né? Então tá falando com você aí no sofá, tá bom?
Mas vamos analisar com base na aula anterior. Quero ver se vocês anotaram tudo direitinho, se prestaram atenção, tá? Vamos lá. Falamos na aula passada sobre verso. Lembra o que é verso? Não lembra, minha gente. Vou botar de castigo, viu? Vou tirar a bolacha aí que você tá comendo, pegar pra mim. Os versos são as linhas do poema. Então, quantas linhas eu tenho aí? Eu tenho 15 linhas, tá certo? Nesse texto que vocês leram, depois você presta atenção, né? Depois vocês vão perceber que aí nós temos 15 linhas. É só contar, não tem erro, conta cada linha, tá? E as estrofes, ó, vou até voltar para vocês verem. Olha os grupinhos aí. 1, 2, 3, 4, 5 grupos, tá? Então, nós temos aí 5 estrofes. Ai, professora, tem uma estrofe que só tem uma linha, um verso. Pode isso? Pode. Não tem uma quantidade exata. Ai, a estrofe tem que ter 2, 3, 4 versos. Não tem isso, tá? Então, aqui nós temos 14 versos distribuídos em 15... Nós temos, perdão, 14 versos distribuídos em 5 estrofes, tá? As rimas, esse texto não tem, então nós temos aí um poema sem rima, né? Nós vimos que a rima é o som final ou semelhante das palavras e que não é obrigatório no poema, embora seja muito gostoso, né? Muito legal, todo mundo ama uma rima, mas não é obrigatório. Então esse texto não tem as palavras que terminam com sons semelhantes, tá bom? Eu quero que vocês prestem atenção às palavras aí vento e gruta. Na aula passada nós falamos em linguagem figurada, não é mesmo? Aquela linguagem que a gente tem que imaginar o significado das palavras, que às vezes não é aquilo que tem lá no dicionário. Vamos observar as palavras vento e gruta. Olha aí, onde é que está vento e gruta? Na segunda estrofe. Eu tenho assim, esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para frente, farejando o vento ao sair a primeira vez da gruta. Então, esse farejar o vento, esse jovem que fareja o vento, o que será esse vento? Esse jovem que é você adolescente, né? Você está procurando o quê? Então, esse vento pode simbolizar a aventura, tá certo? O futuro, né? Que o jovem está ansioso aí procurando viver coisas maravilhosas, diferentes. Tá também ansioso com o futuro, né? O vento ele sopra assim, empurrando você. Então a gente pode imaginar o futuro, o que vem pela frente, as aventuras, né? Esse vento pode ser forte, te derrubar, pode ser um vento calmo, né? Pode oscilar, então as aventuras aí da vida, né? Os ciclos que a gente passa na vida, tá certo? E a gruta, eu tenho aí, ó. Ao sair a primeira vez da gruta, já que está falando de adolescente, né? Essa gruta pode representar o quê? Você está saindo de uma fase aí que é a infância, né? Que aí pode representar o seu aconchego, a segurança, e de repente você sai daquela fase, vai para outra. E aí fica com medo, você já estava lá aconchegado, já sabia como era a infância, e de repente você se vê em uma nova situação, né? O seu corpo está mudado, a sua mente está mudada, a relação com os pais, tudo novo, então você está saindo dessa nova fase, né? Então a gruta pode representar o aconchego, a segurança ali que você estava em uma fase anterior e agora você sai e opa, tudo diferente. Né? Você tem um pouco de medo ao sair da gruta, né? O animal na gruta, ele tá o quê? Protegido, escondido, e ele sai, ele não sabe o que tem lá fora, né? Então são vocês aí, adolescentes, sem saber, né, o que é que vão encontrar aí agora nessa nova fase da vida, né? Bacana, então isso aí é um exemplo da linguagem figurada. Então vento e gruta ao pé da letra, né? Não dá para entender aí nesse texto. Tem que tentar imaginar o sentido deles, tá bom? O que mais que nós temos aí em sentido figurado, pessoal? Vejam que ainda nessa estrofe nós temos algumas palavras que se referem ao mundo animal. Né? Eu tenho farejando o vento, professora, farejando. Gruta também é do mundo animal, felino, né? Tem aí no texto, olha. Esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino. Ué, tá falando dos animais ou dos adolescentes? Vejam que essas palavras felino, farejando e gruta se referem ao mundo animal. Então o texto está comparando o adolescente a esse animal, né, que descobre o mundo, esse animal jovem, que sai da gruta, que fareja o vento,
Tá certo? Então ele faz essa comparação aí. Então nós devemos compreender essa linguagem figurada, o que que ele quer dizer, né? Um jovem animal saindo da gruta sem experiência, ainda com medo, aprendendo, imitando os outros animais. Então há muita novidade aí pela frente, né, para os jovens animais. Da mesma forma que nós, quando somos adolescentes, né, temos essa insegurança, essa surpresa, é tudo muito novo, que às vezes até assusta, né? Então é essa comparação que nós temos aí no sentido figurado. Nós temos também aí, vamos olhar a quarta estrofe, o quarto grupinho aí de palavras. Eu tenho assim, ó, cúmplicemente, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Pessoal, vamos observar o verbo contar. Quem conta, conta alguma coisa para alguém, não é? Mas aqui, quem é que conta alguma coisa? As folhas. As folhas contam para o adolescente, né? Contam-te. O eu lírico aqui está falando com o adolescente. As folhas contam ao adolescente um segredo. Folha conta alguma coisa a alguém, minha gente, ao pé da letra? Não. Mas na aula passada nós falamos que existe um nomezinho para essa figura de linguagem que atribui características humanas a seres que não são humanos. Quem lembra? Tô ouvindo aí, olha, a Mara falou, personificação, muito bem, ou prosopopeia. Então é essa figura que nós temos aí. Vejam que além da folha contar um segredo, tem escrito assim, cumplicemente. Então, cumplicemente as folhas contam um segredo. Gente, quem tem cumplicidade também são as pessoas. Uma folha ao pé da letra não pode ter cumplicidade, mas nesse caso são as folhas, é a natureza que nos conta, é a vida. Né? Tem coisa que a escola não ensina, os pais não ensinam, não tem como, a gente só aprende na vida, né? Observando, vivendo, cada situação é uma. Ninguém passa pela mesma situação exatamente que os outros, tá? Então aqui as folhas contam os segredos. Então a natureza, a vida, o que tem ao nosso redor vai contar muita coisa pra gente aí, tá bom? Legal isso aí, não é? Mas vamos ver mais um poema? Bora? Gostaram desse poema aí que fala com o adolescente? Vamos ver mais um, mas esse poema é do Sérgio Caparelli e eu não sei se vocês conhecem o Sérgio. Na dúvida, vamos ver um vídeo também sobre ele. Sérgio Caparelli tem mais de 30 livros publicados para o público infantil e juvenil. Ganhou 4 vezes o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, 3 vezes de literatura e 1 vez de ensaio em ciências humanas, televisão. Seus trabalhos mais recentes foram os livros TV, Família e Identidade e O Congo Vem Aí, e também a tradução do chinês de 50 fábulas da China Fabulosa. Entre as obras do autor destacam-se A Conquista da Liberdade segundo os Pássaros, em 2000, Um Elefante no Nariz, também em 2000, Minha Sombra, 2001, Poesia Visual, também 2001, 111 Poemas para Crianças, 2003, e Duelo de Batman contra a MTV, em 2004. Bacana, ficaram conhecendo o Sérgio, né? E eu trouxe aqui um poema dele, bem legal, ainda sobre adolescente, só que agora é sobre os sentimentos, né? Aqueles sentimentos bem confusos que a gente tem, e eu vou ler para você, tá bom? Vamos acompanhar comigo. De olho aí na telinha. Palavras de amor. Se te chamo baby, você nem liga. Apaga meus textos, apaga meus traços, apaga meus cachos, sem fachos de amor. Se te chamo baby, você me liga. Acende meus textos, acende meus beijos, acende meus passos em laços de amor. Se te chamo baby, você me intriga. Apaga os meus textos, apaga os meus medos, apaga os meus fachos em laços de amor. Eita, que gostosura, né? Todo mundo apaixonado aí, né? Não conta pra mãe. Eita, contei, entreguei vocês. Mas vamos analisar o texto, o poema. Vamos aqui no texto, né? O título Palavras de Amor já nos dá uma dica grande, né? Sobre o que ele fala.
E nós vamos observar alguns aspectos, tá? Nós vamos falar sobre os sentimentos do eu poético, sobre a expressão laços de amor, vamos falar também sobre o que a gente pode perceber sobre a segurança do eu poético e vamos falar de uma nova figura de linguagem, que é a anáfora, tá? Vamos voltar para o texto. Gente, vamos observar as primeiras 4 estrofes, tá? Vamos olhar para a segunda. A segunda diz assim: apaga os meus textos, apaga meus traços, apaga meus cachos, sem fachos de amor. Então, olhe, a pessoa chama, o eu lírico chama o amado e esse amado não responde, tá? Na terceira estrofe, a pessoa chama novamente e na quarta a gente tem o que? A resposta. Agora, a pessoa amada responde, né? Acende meus textos, acende meus beijos, acende meus passos em laços de amor. Então, nós temos aí 2 situações contraditórias, né? 2 sentimentos contraditórios. Nas primeiras 2 estrofes, nós podemos dizer que o eu lírico tem um sentimento aí de frustração, né? de tristeza, né? Ele chama e o amado nem liga, apaga tudo. Depois, nós já temos um sentimento aí de euforia, né? De alegria. Ele chama novamente, o eu lírico chama o amado e agora esse amado responde, ele acende o texto, acende os beijos, então ele está presente lá, né? Com o eu lírico. E as últimas estrofes, professoras? Olha aí. Se te chamo baby, você me intriga. Opa, né? Nem me liga, intriga, ou seja, você me deixa confuso, eu tenho que ficar pensando o que será que isso significa, eu estou confusa, eu não sei. Você me intriga. O que ele faz? Apaga os meus textos. Olha, apagar os textos é bom, né? Não, você manda mensagem não é bom não, minha gente. Ó, acorda aí. Então, apaga os textos. Não é bom não, tô triste. Apaga os meus medos. E aí, é bom ou ruim? Apagar os medos. Isso é bom, ele traz segurança. Opa, já tô feliz. Apaga os meus fachos. Não. Em laços de amor. Laços de amor é bom ou ruim, gente? Olha, observem que a expressão laços de amor, ela pode ter 2 sentidos, que não estão à toa aí. Vejam que o texto mostra uma primeira parte, mostrando que o eu lírico está contente, né? O amado responde, depois tem o amado que não responde, e agora nós temos uma confusão no final, né? Ele me intriga, apaga os textos, mas ao mesmo tempo apaga os medos, que é bom, apaga os fachos, não é? E laços de amor. Laços de amor pode significar uma coisa boa, a afeição, a união, né? A relação de 2 pessoas, mas também pode significar uma armadilha. Um laço pode significar armadilha, prisão. Então tem esse lado bom e o ruim, que é o que o eu lírico está sentindo, essa confusão, hora tá bom, hora tá ruim. Na adolescência, quem nunca passou por isso, né? Essa confusão de sentimentos, uma hora tá tudo maravilhoso, outra hora você tá arrasado, e assim vai, não é? Então o texto mostra isso aí, essa mistura de sentimentos, essa insegurança que o eu poético está passando, tá? Ele está inseguro do amor que recebe. E essa anáfora aí, professoras? Figura de linguagem. Lembram que eu falei que as figuras de linguagem têm alguns nomes na aula passada? Pois é, a anáfora é uma delas. A anáfora consiste na repetição de uma palavra ou de expressões, tá? E aí no texto o que nós temos? Nós temos apaga, 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 acende, acende, acende. Aí o poeta repetiu só porque ele estava com preguiça de procurar um sinônimo. Porque numa aula minha de português eu fiquei repetindo uma palavra e a professora reclamou. Menino, não é para ficar repetindo não. E aí? Não, gente, nesse caso não é um erro. Nesse caso, ele utilizou essa repetição para significar alguma coisa. Lembram que eu falei? As figuras de linguagem, elas querem dizer algo, elas querem realçar alguma coisa. Então, na hora em que ele repete a palavra aqui no poema, ela fica mais expressiva, fica mais forte. Então, não é só apaga, 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 apaga. Então, essa repetição dá ênfase, tá? Deixa a expressão mais forte, mais viva. Do mesmo jeito, na hora que ele repete o acende. Acende, acende, acende. Não é porque não quer
procurar um sinônimo, tá certo? Não é desconhecimento, aí nesse caso é proposital. Então a repetição nem sempre é um erro, tá? Isso em muitos casos da língua portuguesa. Então quando o aluno pergunta, professor, isso assim é errado ou tá certo? Depende. O seu professor de português muitas vezes vai dizer depende. Então tem que observar o que gênero é aquele, qual é a intenção daquela repetição, tá certo? E assim como em outras várias coisas. Então a gente tem que, cada caso é um caso. Então nesse caso aqui, a repetição é maravilhosa, ela deixa o texto mais expressivo, tá? Vamos ver mais aí? Eita! Eu quero ver quem lembra agora a aula de charge. Eita, foi lá na outra semana, né? Na aula de charge eu falei sobre intertextualidade. Eita, foi, lembra? Lembra não, gente? Que eu falei que intertextualidade é a conversa entre textos, o diálogo entre textos, né? Quando o texto faz uma referência implícita ou explícita a outro. Que eu mostrei até o quadro para vocês. Ah, gente, depois vocês lembram, né? Vamos ver aqui a intertextualidade entre um poema e uma letra de música. Olha só, eu trouxe para vocês o poema Quadrilha. Também um poema muito conhecido de todo mundo, tá? Vou ler para vocês. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história, né? Carlos Drummond. Nesse slide do lado direito, lá em cima eu tenho uma imagem, não é, de um menino e uma menina com roupa típica de São João, não é? Um vestidinho de bolinha colorido, o menino com a camiseta verde quadriculada, os dois com o chapéu de palha, e ao fundo deles eu tenho, ao fundo e acima, as bandeirinhas coloridas, né, de São João. Professora, o que que tem a ver o São João com esse texto? E esse título Quadrilha? Ai, professora, eu nunca tinha notado, não, eu nem liguei, nunca liguei para esse título, eu só li o texto. Gente, esse título Quadrilha tem a ver com a dança típica mesmo da quadrilha. Não, professora, tá inventando, cadê aí? Olha, essa troca de casais, fulano que amava outro, que amava outro, que amava outro. Nas danças da quadrilha, a gente não fica trocando casal? Tem vários passos da quadrilha em que os casais se revezam. Né? Tem um que ficam dois círculos, as mulheres em um círculo, os homens num círculo por fora, e os homens vão passando, né, e dançando com cada uma delas. Às vezes ficam frente a frente, as mulheres em uma fileira, os homens na frente, e eles vão puxando o par do outro. Então é essa quadrilha que o texto faz referência, a essa troca de pares aí, não é legal, né? Esse título, não tinham pensado nisso, né? Tá vendo que todo detalhe, olha, em língua portuguesa, uma palavrinha faz diferença. Então tem que ser assim, o detetive, olha, investigar tudo, que é tudo muito legal. Então nós temos aí nesse texto, nesse poema, histórias de amor semelhantes. Né? Uma pessoa que ama a outra que não é correspondida. Essa outra já ama uma outra pessoa, né? Menos a Lili. A Lili foi a única que casou, não é verdade? Nós temos aí, e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Vejam, mas será que essa Lili teve apesar de ter casado, foi uma história tão diferente assim? Lili ama esse homem? Gente, vejam que aí, esse J. Pinto Fernandes é o único personagem que tem sobrenome nesse texto. Prestaram atenção nisso? Também não, menino. Ah, meu Deus, esses meninos estão cochilando. Gente, olha, todo mundo é só o nome, Raimundo, Maria, João, mas esse tem sobrenome, é J. Pinto Fernandes. O que isso quer dizer? Provavelmente que ele é um homem rico, um homem de status, um homem poderoso, diferente dos outros personagens. E aí vem a Lili, que casou justamente com ele. Olha, no início do texto dizia que Lili não amava ninguém. Então, de repente, Lili aparece casada. Que história é essa? Então, nós temos aí o quê? Um casamento por interesse ou um casamento por conveniência, que também não é uma história feliz. Então, nem a Lili
escapou do final triste, né? Então esse texto, ele tem uma visão pessimista sobre o amor. Ou nós não somos correspondidos, ou casamos com a pessoa errada, por algum outro motivo que não seja o amor. Tá certo até aí? Beleza, né? Agora vamos para uma letra de canção que faz referência a essa quadrilha. Ó, eu vou ler para vocês também, me acompanha aí, tá bom? Espinho na roseira, Drumonda. Tem espinho na roseira, cuidado, vai cortar a mão. Pedro Alcântara do Nascimento amava Rosa Albuquerque Damião. Pedro Alcântara amava Rosa, mas a Rosa não amava ele não. Rosa Albuquerque amava Jorge Benedito de Jesus. E o Bendito Jorge, amava a Lina, que é casada com João. E o João sem dente, amava Carla da cintura fina. E a Carla, linda menina, amava Antônio Violeiro do Sertão. E o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão. E o Antônio Cabra da Peste amava Júlia, que era filha de Odete. E a Odete amava Pedro, que amava Rosa, que era prima de Drummond. E o Drummond era casado com Maria, que era filha de Sofia, mãe de Onofre e de José. E o José era casado com Nazira, que era filha de Jandira, concubina de Mané. E o Mané tinha 17 filhos, 10 homens e 6 meninas, e um que ia resolver. E o rapaz estava já na adolescência, tinha brinco na orelha e salto para crescer. Tem espinho na roseira, cuidado, vai cortar a mão. E o Rodolfo, que já era desquitado, era homem mal amado, não queria mais viver. E encontrou Maria Paula de Arruda, que lhe deu muita ajuda, fez seu coração nascer. E são essas histórias de amor que acontecem todo dia, sim, Senhor. Eita, gente. E aí, a intertextualidade, perceberam? Vou dizer agora o que houve aí. Primeira coisa, olha, no título, nós já temos aí Drumonda, né? Nós já temos aí uma referência à intertextualidade lá em relação ao texto. E aqui nós temos também pessoas que amam e não são correspondidas, não é isso que nós tínhamos lá na quadrilha? Então nós temos aqui também. E não sei se vocês perceberam, um dos personagens é o Drummond, né? Um desses que amam aí é o Drummond, fazendo referência a quem? Ao autor, poeta, autor do texto Quadrilha, tá? Então nós temos aí essas pistas, né, de intertextualidade. Só que nós temos também coisas diferentes, tá? Nós já vimos que o poema Quadrilha tem uma visão pessimista sobre o amor. E aqui nós temos o quê? Nós temos também pessoas que não são amadas, só que no final aparece, olha, o Rodolfo, que já era desquitado, mal amado, mas encontrou a Maria Paula, né, que lhe deu muita ajuda e fez seu coração nascer. Então aqui esse texto já traz um final feliz, né, daqueles textos que têm uma visão otimista sobre o amor. Então dá tudo errado, mas no final ele encontra alguém. Mesmo depois da separação, de ficar arrasado, ele encontrou alguém. Então nós temos essa diferença aí de visão, tá certo? E a roseira, tem espinho na roseira. Gente, a roseira aí é importante nesse texto, né? Ela também é um exemplo de linguagem figurada. O que ela pode representar? Esse espinho na roseira e um texto que está falando sobre amor, nem está falando sobre plantas. O que tem a ver? Gente, a roseira, as rosas em geral, são símbolos do amor, né? Nós gostamos muito de receber rosas, né? Com um gesto de amor, de carinho, de amizade. Só que as rosas têm os espinhos que nos furam, nos agridem. Então, da mesma forma, o amor, né? Segundo aqui o texto, o amor tem essa coisa linda, todo mundo quer, mas ele pode nos ferir, nós podemos também sofrer com o amor, né? Então, por isso tem espinho na roseira, para falar desses dois lados do amor, esse lado lindo e o lado sofrido também, tá? Esse texto também faz intertextualidade com outros, que talvez vocês ainda não conheçam. Eu quero que vocês pesquisem, tá? Eu quero que vocês pesquisem a letra da canção de Sai Guarabira, a letra que se chama Sobradinho, tá? Eles falam sobre o mar vai virar sertão, sertão vai virar mar. E outra relação aí também desse trechinho de mar, que vai virar sertão, sertão vai virar mar, os professores de história talvez já tenham falado para vocês, né? Que é de uma profecia
atribuída a Antônio Conselheiro, tá? Líder do povoado de Canudos. Então depois podem colocar na internet, quem tiver acesso, ou se tiverem contato com o professor de história, professor, que negócio é esse do Antônio Conselheiro? Será que ele falou que o mar vai virar sertão, o sertão vai virar mar? Que história é essa? Perguntem lá, tá? Essa referência geralmente é para as pessoas que têm mais idade, mais maduras, mais conhecimento. Acho que vocês são muito novinhos ainda, mas vale a pena pesquisar, tá certo? Essa intertextualidade aí, tá bom? E eu trouxe também outra quadrilha. Olha aí, outro caso de intertextualidade. Vou ler para vocês. Outra quadrilha. João colava de Teresa, que colava de Raimundo, que colava de Maria, que colava de Joaquim, que colava de Lili, que não colava de ninguém. João virou mendigo, Teresa indigente, Raimundo morreu de burrice, Maria não passou no vestibular, Joaquim virou jumento e Lili passou no concurso público juntamente com seu amigo Carlos, que não tinha entrado na história. Eita! Eita, e aí, gente? Olha só, nós temos aí uma paródia. O texto anterior do Espinho da Roseira é uma letra de canção, não é uma paródia. Aqui nós temos uma paródia do poema, ou seja, uma recriação da obra, mantendo a estrutura original e alterando aí o sentido um pouco para dar o efeito de humor, tá? O texto tem Espinho na Roseira, a letra da canção, ela retoma algumas ideias, mas ela tem uma estrutura original, tá certo? Então não é uma paródia. Nesse caso aqui sim, tá? E o título aqui, Outra Quadrilha. Nós já vimos que lá a quadrilha é do São João. Aqui a quadrilha é de quê? De contraventores, é o coletivo de contraventores, que são os alunos que colam, tá? Esse texto foi feito por um professor, tá aí no blog, e ele aparece indiretamente no texto. Vejam que ele traz o poema para o contexto escolar, né? E ele apresenta aí alunos, né? A sua visão dos alunos que colam. É uma visão crítica desses alunos, né? Prevendo consequências aí desastrosas para esses jovens que colam, né? Exageradamente, as consequências aí são bem exageradas, tá? E esse exagero é um recurso muito comum nos textos que querem provocar humor. Eu falei sobre isso lá na charge. E aqui na paródia também aparece, quando ele diz que João virou mendigo, o outro virou jumento, né? Então tudo isso é o exagero para provocar humor, que na paródia também fica muito legal, assim como na charge, tá certo? Então é importante que vocês, para perceberem essa intertextualidade entre vários textos, né, em especial em relação aos poemas, que é muito comum a intertextualidade entre poemas, né, poemas entre si e entre poemas e outros gêneros. É muito importante que vocês leiam bastante, acompanhem as nossas aulas de língua portuguesa, né? Folheiem o livro didático de língua portuguesa que vocês têm em casa, porque quanto mais vocês leem, melhor vocês vão ter essas referências, tá bom? Então, por hoje, eu espero que vocês tenham gostado da aula e nós vamos ficar por aqui. Assistam as outras aulas e até mais!